E aí, Brunão, como que começou, cara, essa vida aí de decidir Você primeiro já decidiu ser ator, roteirista? Como que começou isso daí, cara? Eu terminei a escola em 2014 e eu tava na último semestre de aula, ninguém queria mais ter aula, né? Último semestre a galera já tava meio. Alguns já tinham passado em vestibular, outros não queria nem fazer nada da vida. E eu e um amigo meu, a gente sempre que tinha uma aula que ninguém queria ter, a gente pegava por lá na frente fazer alguma coisa, assim, enrolar, era um improviso, ou algum quadro do Pânico que a gente gostava. E aí eu percebi que vinham algumas coisas na minha cabeça que eu fazia, as pessoas davam risada, eu achava isso muito curioso, porque eu não entendia o que era, mas eu sabia que vinha alguma coisa e eu sabia mais ou menos um mecanismo, talvez porque eu assistia muita comédia. Foi começar a assistir filme sem ser comédia, agora com 18, 19 anos, assim. Não tinha assistido Harry Potter, não tinha assistido Star Wars, não tinha assistido nada, só assistia comédia, comédia o tempo inteiro. Aí eu fui pro teatro pra ver isso aí, fazia na igreja também, fui pro teatro. Em 2015, eu fazia Direito e Teatro. Sou de Certo, Presidente Prudente, interior de São Paulo, não sou daqui. certo. Aí eu fazia lá. Aí eu entrei no teatro e vi que comecei a fazer umas paradas nada a ver com comédia, assim. Tinha que pegar uma obra de um poeta angolano e transformar numa performance. Falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu só quero fazer um barbicha, sei lá, um negócio assim. Mas eu me apaixonei pela parada, assim. Comecei a atuar, ver que era uma forma interessante de expressão, que eu gostava, que eu tinha uma mínima facilidade, assim, que me dava vontade de querer voltar na outra semana. Aí eu fiquei 2015, 2016 lá em Presidente Prudente fazendo. Aí 2017 eu mudei pra São Paulo pra fazer escola de teatro mesmo profissionalizante. Aí eu vim estudar na Encena, que é uma escola aqui na Vila Mariana. Aí eu fiz 2017 em Encena e no meu segundo dia aqui eu fiz teste pra uma escola de teatro. Pra uma escola de teatro não, pra uma peça infantil. Aí eu passei, aí foi a minha primeira experiência profissional. Não ganhei nada, R$ 0, assim, mas foi uma baita experiência ficar em cartaz todo final de semana. Eu ficava sábado e domingo no shopping, e aí eu tinha que cuidar da voz, cuidar do corpo e tal. Eu fui ver como que era realmente a vida profissional, assim. E sempre almejando coisas maiores, que hoje, graças a Deus, algumas coisas estão vindo, mas no começo era horrível. Eu já fiz peça para 4 pessoas. Eu já fiz uma peça horrível, que era o Sítio do Capão Amarelo, era a montagem. A peça era tão ruim que eu Você era era o o Visconde. Saci. Eu era o Saci. Caraca! Era horrível a peça. Eu tentei falar pro diretor, tá, cara? Ele trocou de personagem e colocou de Visconde aí, fazia mais sentido. Era horrível. Mas aí eu fui estudar em outros lugares em 2018. Aí em 2019 eu fiz algumas. Eu tinha amigos de amigos, né? Amigos em comum, que eram da internet, estavam fazendo muito websérie, a VTube, por exemplo, tal. Lucas Rangel, influenciadores que hoje são gigantes, na época já eram grandes. E eu comecei a trabalhar com eles, escrevendo. Nesse meio tempo, eu comecei, de 15 a 19, eu comecei a escrever sketch. Tinha um canal chamado Pelo em Ovo, que eu comecei lá em Prudente, porque o Porta dos Fundos estava no auge e a galera queria fazer um canal meio parecido. Um cineasta amigo meu me chamou. Eu comecei a escrever mesmo sem estudar, assim, sem só o que eu achava que era. E aí era engraçado, a galera gostava, eu fui, comecei a estudar por livro. Nesse meio tempo, de 15 a 19, eu só estudava por livro. Eu pegava livro de roteiro, assistia série de comédia, fazia meio que a engenharia reversa da piada, assim. Eu pegava a piada e anotava e tentava entender por que que ela era engraçada. Ah, comparou um ser humano a um animal. Beleza, isso é engraçado, eu dei risada. Ah, falou que não sei o quê, quando você pega uma característica... E eu tava estudando a piada e aí eu comecei a escrever. Aí em 2019 eu fiz contato com esse pessoal e a VTube me chamou pra escrever uma série dela. As séries dela estavam com muitas visualizações e ela queria mudar a equipe. Aí chamou o Plínio, meu amigo, pra dirigir e eu pra escrever. Aí a série deu, assim, 100 milhões de visualizações. Foi a minha primeira Caralho. coisa grande que eu fiz. Aí tinha um personagem gago lá, e aí ela falou pra eu fazer, porque era todo mundo influenciador, eu era o único ator. E aí ela falou, por que você não faz o gago? Eu falei, acho que vai ser muito legal. Ela falou, nossa, faz você e tal. Aí eu peguei pra fazer e foi a primeira coisa grande, assim. Aí eu comecei a fazer outras, a gente fez filme, foi pra Netflix, etc. Mas de 2015 a 2018 eu estudei muito. E aí em 2019 eu fiz a primeira coisa que realmente uma galera viu. Aí desde então, aí eu fui fazer stand-up em 2016, eu fiz as primeiras vezes em Prudente, mas eu vim pra São Paulo fazer só teatro, parei. Aí 2021, aí eu voltei a fazer teatro com os meninos que também fazem aqui no podcast, o Bob, o Johnny. No primeiro dia que eu fiz, nos primeiros dias que eu fiz em São Paulo, eles estavam lá. Aí eu faço direto com eles, mas como comediante eu considero que eu tenho um ano, assim, mas de ator desde Caralho. 2015 eu faço, como roteirista, 2015 eu já fazia roteirinho de sketch, mas desde 2019 mesmo que eu assino websérie, tem filme da Netflix, foi em 2020. Então eu comecei novo, assim, eu tenho 24, como eu comecei novinho, mas eu fui estudar mesmo roteiro, tipo ano passado, na pandemia tudo fechou, eu fui estudar mesmo, assim, entender que era roteiro de verdade. Eu sempre estudei meio que por livro, muito vídeo, eu sempre fui muito de olhar a coisa e tentar fazer ao contrário, sabe? Assistir um filme e falar, peraí, que hora que deu o primeiro problema? Ah, peraí, tô com 15 minutos,
acontece um problema na vida do personagem. Aí com 1h30 resolve, com 1h40 acaba. Eu era meio que estudava dessa forma.